E aí, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta aí para mais um bloco de questões, assuntos e conhecimentos para a gente falar de legislação trabalhista. Só que agora a gente fala mais direcionado de NR5. A gente fala agora de norma regulamentadora 5, que vai tratar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Meus amigos, vocês já sabem que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ela é um grupo de pessoas formada por diversos profissionais das mais distintas áreas de uma empresa, com o intuito de quê? De que nós tenhamos os diversos pontos de vista. Eita! Peraí, deixa eu molhar o bico que travou aqui. Para que nós tenhamos os diversos pontos de vista dos mais distintos profissionais da empresa. Porque, meus amigos, muitas vezes eu fico me perguntando, eu não sei que curso é esse, pense no curso bom, que é o curso que o técnico de segurança faz, que dura 1 ano e 6 meses, mais 6 meses de estágio. E quando o cara chega no âmbito laboral, ele tem que saber a solução de todos os problemas que existem. Desde o problema de maquinário, desde o problema de ergonomia, desde o problema de layout, desde o problema do processo. Calma! Não é assim. Não dá para ser assim. O papel do técnico de segurança é fazer a gestão, meus amigos, dos assuntos relativos à saúde e segurança no trabalho. Mas muitas vezes a solução do problema, muitas vezes a resposta para a nossa oportunidade de melhoria, ela está na cabeça de quem opera, ela está na cabeça de quem está lá, como nós já falamos. 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, 48 horas semanais, 365 dias por ano. Esse camarada está lá fazendo, com certeza. Ele conhece bem o que ele faz. Então você, meu amigo da manutenção, você, meu amigo do administrativo, você, meu amigo lá do operacional, você, meu amigo de outros setores da empresa. Você tem uma importância crucial na gestão da CIPA. Beleza? A gente não quer só aqui o conhecimento técnico, a gente quer o conhecimento técnico alinhado com a proficiência, que é a experiência do dia a dia do chão de fábrica. Beleza? Então, meus amigos, essa comissão interna de prevenção de acidentes, ela vai ser composta tanto por representantes dos empregados, quanto por representantes dos empregadores. Lembrando que os representantes dos empregados, eles vão ser eleitos, escrutínio secreto, que é o voto secreto, processo eleitoral e assim tudo mais. Enquanto aqueles que vão representar os empregadores, eles vão ser indicados pela empresa. Beleza? Então, meus amigos, o presidente da CIPA e aqueles que vão representar a empresa, eles são indicados pela empresa. O vice-presidente e aqueles que vão representar os trabalhadores, eles são eleitos pelos empregados. Lembrando que o vice-presidente, ele não é o mais votado, né? Ele é eleito dentre os eleitos. Então você vai pegar ali os eleitos, titulares e suplentes, e vai fazer uma votação dentre os eleitos para verificar quem será o vice-presidente. Beleza? Isso é importante a gente começar com esse entendimento. E, meus amigos, não tem como eu falar de outra forma. A palavra-chave, o objetivo-chave da CIPA, dentre todas as missões que ela vai ter, todos os objetivos, a gente tem que ter uma palavra em mente. E essa palavra é prevenção. É prevenção, olha aí, acompanha comigo aí, por gentileza. A palavra prevenção, se você não parou ainda para averiguar, mas a palavra prevenção, meus amigos, ela é a junção de 2 palavras. Ela é a junção da palavra prever a ação. Ou seja, prever e ação. Então, meus amigos, imaginem aí comigo. O melhor exemplo que eu gosto de dar de prevenção, eu acredito que com certeza na sua empresa deve ter uma subestação, deve ter um quadro elétrico. E lá nessa subestação, lá nesse quadro elétrico, tem uma plaquinha. Ó, tem uma plaquinha. Que ela tem lá uma caveirinha com um raiozinho. Ela vem dizendo assim, risco de morte. Aí eu pergunto a você, em sã consciência, uma pessoa quando ela lê assim, risco de morte, ela se aproxima ou ela se afasta? Eu estou falando em sã consciência, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. A pessoa fora de si, ela faz besteira, mas em sã consciência. Se for uma pessoa, com certeza ela vai se afastar. Se tem um risco de morte, ela vai prever a ação que pode acontecer. A placa está sinalizando a ação que pode acontecer. Então, essa pessoa, de forma preventiva, ela literalmente prever a ação,
ela consegue se afastar, consegue ter uma atitude segura. Então eu acho que não tem exemplificação melhor, meus amigos, para a palavra prevenção do que essa daí, tá bom? Meus amigos, acompanhem comigo. Objetivo da CIPA, item 5.1. Olha lá, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Meus amigos, prestem bastante atenção que a CIPA ela tem o objetivo de garantir tanto a segurança do trabalhador, a prevenção de acidentes, como a promoção da saúde. Então não é só garantir que não vai ter o acidente ou a doença, mas é garantir também qualidade de vida, é garantir também saúde. Lembrando, meus amigos, que de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde não é só simplesmente a ausência de enfermidades. O conceito de saúde são 3 pontos importantes, que é o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. Ou seja, se você tem esses 3, bem-estar físico, mental e social, você tem saúde. Beleza? Então o papel da CIPA não é só evitar acidentes, é promover também esses. Eu vou pedir para você que acompanhe comigo aí os outros objetivos elencados na NR5 da CIPA. Acompanha comigo aí. Meus amigos, a CIPA ela tem a obrigação de relatar as condições de riscos no ambiente de trabalho. Ou seja, a gente vai aprender na nossa instrução a verificar os riscos ambientais, a gente vai aprender a verificar os riscos ocupacionais, que são aqueles físico, químico, biológico, ergonômico e o mecânico ou de acidentes. E você, meu amigo cipeiro, vai estar aí afiado, instruído, para você identificar, reconhecer e, com certeza, também sugerir aí uma oportunidade de melhoria. Beleza? Ainda, acompanha comigo. Solicitar medidas para reduzir até eliminar e ou neutralizar os riscos existentes. Olha aí, meus amigos. Cipeiro não participa só do apontar problema, participa da solução. E mais, discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes. Meus amigos, preste atenção. Uma das obrigações da CIPA, toda vez que houver o acidente no trabalho, toda vez teve o acidente no trabalho, a CIPA vai ter que ter reunião extraordinária. Presta atenção. E qual é o papel dessa reunião extraordinária, Glaucon? O papel dessa reunião extraordinária é para que a CIPA realize a análise e a investigação de acidentes. Ou seja, meus amigos, a CIPA ela tem que analisar cada um dos acidentes que acontecerem dentro de uma empresa. Para quê? Não para achar culpado. Ah, o fulano errou, o ciclano errou, o supervisor, o operário, não. Mas é para achar a causa raiz que levou a esse erro. Foi a falta de uma instrução, foi a falta de um procedimento, foi a falta de um EPI, foi a falta de um EPC. Achar a causa raiz a fim de que esse tipo de problemática não volte a repetir, não volte a acontecer novamente, beleza? Meus amigos, a CIPA ela tem um papel de orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes e olha que legal. Meus amigos, eu sempre costumo dizer que dentro do ambiente laboral nós temos uma pirâmide, o alto da administração, a base da produção e a CIPA está bem no meio dessa pirâmide. Por quê? Porque ela faz a conexão com o alto da produção, ela faz a conexão com a base da produção. Por quê, Glauco? Porque você imagina, toda vez que a CIPA vai ter uma reunião ordinária, ela vai tratar tudo que ela vai debater dentro de uma ata de reunião. E essa ata de reunião, meus amigos, ela tem o poder de chegar no alto da administração, ela tem o poder de chegar numa gerência, ela tem o poder de chegar no administrativo, ela tem o poder de chegar em âmbitos que às vezes até mesmo o SESMIT sozinho não chega. Assim como, meus amigos, cada um de nós, cada um de vocês, cipeiros, vocês têm pelo menos 2 ciclos de amizade dentro da empresa. Você vai ter aquela questão dos ciclos de relacionamento voltado pela questão de afinidade, aquela pessoa que você gosta de conversar algo em comum, que você tem gostos em comuns, que você tem assuntos em comuns a se debater. Mas também você tem aquelas pessoas que você trabalha perto fisicamente. Então, o seu colega do posto ao lado, o seu colega da baia ao lado. E olha que interessante, nesses teus 2 ciclos de relacionamento, nesses teus 2 ciclos de amizade, você tem a oportunidade, cipeiro, de levar um feedback. Olha, tu lembra aquela situação lá que você reclamou, lembra daquela situação que as pessoas têm reclamado, aquela situação, aquela oportunidade de melhoria, aquela questão de segurança. A gente fez isso, a gente está adquirindo isso, a gente está fazendo de outra forma. Você tem a oportunidade também de levar esse feedback.
Então, só a CIPA, meus amigos, tem esse poder de comunicação. E existem outros objetivos aí. Acompanha comigo aí. Né? Observar as relações de risco nos ambientes de trabalho, solicitar medidas que previnam os acidentes semelhantes, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes, fixar a atuação da CIPA. Então, meus amigos, todos esses aí são objetivos da CIPA. No final de tudo, meus amigos, lógico, esses aí são alguns objetivos da CIPA. A gente vai falar sobre outros, bastante outros aqui durante as nossas videoaulas, beleza? Como o mapa de risco, como as inspeções da CIPA. Mas todas as obrigações da CIPA, todas, elas se resumem em um único objetivo final, que é garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. E não só garantir o que se tem, mas também promover, tá? A saúde e a segurança. Beleza? Meus amigos, para a gente poder continuar avançando, eu queria agora que você se perguntasse aí, quais são as empresas que têm que ter CIPA? Quem é que tem que ter CIPA? Toda empresa tem que ter CIPA? Glauco, eu sou uma MEI, um microempreendedor individual. Eu tenho que ter CIPA? Glauco, eu sou um EIRELI, eu sou um empreendedor de responsabilidade limitada, eu sou um empreendedor, eu sou uma microempresa, eu sou uma multinacional. Eu tenho que ter CIPA? Eu quero que você se pergunte isso. Quem é que tem que ter CIPA? Acompanha comigo aí, meus amigos, por gentileza, no item 5.2 da NR5. Ele vem dizendo assim, devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. As empresas privadas. Então, você imagina, a minha empresa e a sua, a empresa na qual nós trabalhamos, uma empresa privada, ela precisa ter CIPA. As sociedades de economia mista. A gente pode dar o exemplo aí do Banco do Brasil, meus amigos. O Banco do Brasil é um tipo de sociedade de economia mista. Tem parte do seu capital por investimento privado, tem parte do seu capital por investimento público. Meus amigos, aí nós temos aí órgãos da administração direta. Então você imagina aí o gabinete do governador, você imagina aí a prefeitura, são os órgãos da administração direta. E também os órgãos da administração indireta. Você imagina aí as autarquias, as fundações, uma faculdade pública, são exemplos aí de administração indireta, uma secretaria de educação, uma secretaria, as secretarias que nós temos, municipais, estaduais, são exemplos aí da administração indireta. Meus amigos, instituições beneficentes, olha que interessante, as ONGs, as organizações não governamentais, tá? Sem fins lucrativos, elas têm que ter CIPA, mesmo que de caráter beneficente, tem que ter CIPA. Admitir o trabalhador como funcionário, tem que ter CIPA. Beleza? Associações recreativas, as cooperativas de táxi. Meus amigos, prestem atenção, bem como qualquer outra instituição que se admita pessoas como funcionários. Se admitiu pessoas como funcionários, você tem que ter CIPA. Então, eu tenho um comércio, eu tenho uma loja no shopping, encaixou aí, você tem trabalhador como funcionário, se você teve trabalhador como funcionário, ó, show de bola, você tem que ter CIPA. No dia a dia, eu não sei te falar se todos esses ambientes têm realmente uma CIPA e se a fiscalização está tão arriscada ali. Mas, meu conselho para você é sempre buscar fazer o certo. A gente faz o certo e às vezes termina no errado. Imagine se você começa errado, como é que não termina, né? Então, presta atenção aí que todas essas devem ter CIPA. Meus amigos, hoje, a NR5 também fala, é muito comum no âmbito industrial, é muito comum a gente ter os condomínios empresariais, condomínios de empresas, né? Os condomínios de lojas, como nós temos já os shoppings, ou condomínios empresariais, que são os galpões, que é algo mais comum hoje. E a NR5 fala no seu item, no item 5.5, que as empresas instaladas em centro comercial e industrial, elas deverão, meus amigos, através de seus membros designados, ter mecanismos de integração. Ou seja, você tem que ter, não basta que você tenha a CIPA da sua empresa, mas aquelas áreas, aqueles ambientes que forem comum a todas as pessoas. A minha empresa, a empresa vizinha, a empresa XYZ, elas usufruem do mesmo ambiente em comum. Então, meus amigos, essas empresas, essas situações, elas precisam também ter uma forma de integrar a sua CIPA aí. Beleza? Show de bola! Meus amigos, no item 5.6, você deve estar se perguntando aí, como é que se dá, Glauco, o número de membros da CIPA? Como é que eu sei que se a minha CIPA ela tem 10 pessoas? Como é que eu sei se a minha CIPA ela tem que ter 20 pessoas? Como é que se dá os membros da CIPA? Como é que se dão
número de membros da CIPA. Meus amigos, eu tenho uma receita de bolo para dar para você, mas deixa eu primeiro te mostrar aqui rapidinho, presta atenção, o quadro 1 da NR5, o quadro 2 da NR5 e o quadro 3 da NR5, beleza? Você precisa estar atento a essas três informações. Lembrando que na sua apostila tem aí a NR5, eu quero que você acompanhe comigo agora, para a gente poder dimensionar a sua CIPA. Meus amigos, porque dimensionar uma CIPA é mais fácil do que fazer um bolo. É mais fácil que a receita de bolo, porque a receita de bolo, acho que ela tem uns 19 passos, tem não sei quantos mil itens e eu não sei fazer um bolo. Mas eu falo para você que eu sei fazer uma CIPA. E uma CIPA ela tem 4 passos simples e ó, rapidinho você monta uma CIPA. Presta bastante atenção, por gentileza, tá? Presta bastante atenção, porque a CIPA, meus amigos, a primeira coisa que você precisa fazer para você dimensionar uma CIPA, você vai precisar do CNPJ da empresa. Você precisa do CNPJ da empresa, do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dessa empresa. Por quê? Porque a partir do momento que você tiver o CNPJ, você vai ter lá no teu cartão CNPJ, que você vai averiguar junto ao site lá da Cefaz, você vai ter um KENAI. KENAI, Glauco, um KENAI. O KENAI, se você averiguar comigo aí, ele tá explícito na NR5, tanto no quadro 2 quanto no quadro 3. E o que é o KENAI? O KENAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. É a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Toda empresa, meus amigos, para ela poder existir, para ela poder ser uma empresária, para ela poder ter um CNPJ, ela tem que ter um KENAI. É o ramo de fabricação. Ela vai trabalhar com montagem de peças, se ela vai ser desenvolvedora de software, se ela vai ser uma consultoria, se ela vai ser uma assessoria. Você tem que ter um ramo, você tem que ter uma classificação nacional de atividade econômica para poder você ser uma pessoa jurídica, para você ser uma PJ. Então, a primeira coisa que você precisa é o teu CNPJ e a segunda coisa é o teu KENAI. Show de bola. A partir do momento que você tem essas duas informações, tu tem a informação do teu KENAI. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa informação, e jogar lá no quadro 3 da NR5. Porque lá no quadro 3, de acordo com a tua classificação nacional de atividade econômica, de acordo com o teu KENAI, você vai receber uma classificação, um grupo de risco da CIPA, que está lá no quadro 3 da NR5. Vocês vão ver que nós vamos ter o grupo aí C1, grupo C2, grupo C3, grupo C4 e por aí vai, tá bom? Acompanhem comigo aí, por gentileza. Pronto, olha aí, já estamos no nosso terceiro passo. Você precisa do CNPJ, você precisa do KENAI, você precisa agora, no quadro 3 da NR5 e verificar o teu KENAI, qual é o grupo de risco a qual você pertence. E por último, meus amigos, quarto e último passo para você dimensionar sua CIPA. Olha lá, receita de bolo facílimo. Presta atenção. Você faz um cruzamento no quadro 1. Você volta lá para o quadro 1 e faz um cruzamento simples entre o grau de risco e o número de funcionários da sua empresa. Fez esse cruzamento, grau de risco, número de funcionários, pronto, olha lá que beleza. Você já tem aí a sua CIPA dimensionada. Presta atenção, que eu quero dar um exemplo contigo aí. Imagina que você aí pertence ao grupo C3. Pertence ao grupo C3. E a tua empresa, ela vai ter ali de 80 a 100 funcionários. Presta atenção que aí ele está dizendo o seguinte, que você vai ter que ter 2 efetivos e 2 suplentes. 2 efetivos e 2 suplentes. Quantas pessoas tem que ter no total dessa tua CIPA? 8 pessoas. Sabe por que tem que ter 8 pessoas? Ei, Glauco, mas é 2 efetivos, 2 suplentes. Só que são 2 efetivos indicados pela empresa, olha lá, são 2 efetivos indicados pelos empregados. São mais 2 suplentes indicados pela empresa e são mais 2 suplentes eleitos pelos empregados. Então, ó, finaliza aí total de 8 membros da tua comissão interna de prevenção de acidentes, beleza? Então, 4 passos mais fáceis do que fazer um bolo. Você precisa saber do seu CNPJ, você precisa saber do seu KENAI, você precisa saber, meus amigos, do teu grupo de risco e número de funcionários. Essas 4 informações você dimensiona qualquer CIPA de qualquer empresa. Beleza? Então, meus amigos, avancemos. E eu gosto de comentar, precisamente, eu vou pedir para você acompanhar comigo no item 5.6.4.
É uma novidade da última atualização da CIPA e é bem legal. Vocês podem ver aí no quadro 1, que no quadro 1 existem algumas lacunas. Algumas empresas elas seriam aí desobrigadas de cumprir a CIPA. Mas olha que interessante, meus amigos, se você teve trabalhador como funcionário, tem que ter CIPA. Por mais que você não tenha um contingente mínimo de pessoas. Olha o que diz o item 5.6.4. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, que a gente vai chamar aí de designado. Olha lá, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através da negociação coletiva. Através da negociação coletiva. Beleza? Meus amigos, então prestem bastante atenção, porque se a sua empresa, claro que nós somos uma empresa pequena, nós temos poucos funcionários, tem que ter CIPA? Tem. Você não vai precisar fazer o processo eleitoral, você não vai precisar fazer o processo de votação, mas você precisa estipular uma pessoa, que ela vai ser o designado. Eu até costumo brincar, é a CIPA de um homem só. Esse camarada sozinho, ele tem que fazer as reuniões ordinárias, ele tem que fazer as reuniões extraordinárias, ele tem que fazer todos os cumprimentos de inspeções legais, o mapa de risco e os outros que nós vamos ver na nossa instrução. Sozinho. É a CIPA de um homem só. O que ele pode estipular aí são alguns mecanismos de interação entre essa CIPA, que ele vai estar representando através do designado, e os funcionários. Beleza? Não pode ficar parado, né? Meus amigos, mandato da CIPA. Olha lá, mandato da CIPA, você deve estar se perguntando aí, Glauco, de quanto tempo é o mandato da CIPA? Meus amigos, lembrando, a CIPA ela tem um mandato de 1 ano, ou seja, 12 meses. Durante esses 12 meses, meus amigos, nós vamos ter uma reunião ordinária por mês. Lembrando que os eleitos da CIPA, os meus amigos que gozam da estabilidade de 12 meses do mandato e 12 meses após o término do mandato, esses meus amigos aí, esses camaradas, eles vão ter, meus amigos, direito a uma reeleição consecutiva. Ou seja, se eu me candidatei esse ano e eu fui reeleito, beleza? No ano seguinte, no ano posterior, eu tenho que ficar pelo menos um ano de fora antes de me candidatar novamente, tá bom? Obrigatoriamente. Lembrando também que essa estabilidade da CIPA, meus amigos, ela não é cumulativa. Glauco, se eu fui reeleito, eu tenho a estabilidade de 12 meses do meu mandato e 12 meses após o meu mandato. Se eu fui eleito e reeleito, eu gozo de 4 anos de estabilidade? Não. Por mais que você seja eleito e reeleito, a estabilidade ela é de 12 meses do mandato e 12 meses após o término do mandato. Então, toma cuidado, então preste atenção, por gentileza, para você não se confundir, não trocar as bolas nesse ponto aí, tá bom? Só pode uma reeleição consecutiva. Então, nós também já vimos que 2 indicados na empresa, a gente vai ter o presidente. Dos eleitos dos empregados, a gente vai escolher o vice-presidente. Meus amigos, lembrando que essas 2 funções, elas são na CIPA meramente funções de gestão. Não tem uma hierarquia de manda mais ou manda menos ou manda mais. Não é assim que funciona. Pelo contrário, o presidente e o vice-presidente, eles acabam tendo mais até responsabilidade do que os outros cipeiros. Então é um cargo de gestão, você tem que fazer a gestão. O presidente faz a gestão e tudo na ausência do presidente. Quem assume é o vice-presidente. Ou eles podem compartilhar ali as ações conforme fique melhor para a interação da sua CIPA. Beleza? Lembrando que a CIPA ela ainda tem umas outras atribuições, como a do secretário, como a gente pode ter outros aí, mais de um secretário para estar auxiliando nessa questão. Beleza? E meus amigos, para a gente poder finalizar esse bloco de questões, assuntos e conhecimentos, a gente vai ler aqui, encerrar lendo as atribuições da CIPA. Beleza? Então, cabe a todos os cipeiros, tá? Presidente, vice-presidente, cipeiro, suplente. O que cabe? Identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar o mapa de risco e o plano de trabalho. Participar da implementação e do controle de qualidades, de medidas de prevenção, bem como das avaliações de prioridade em ação. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à saúde e segurança no trabalho. Olha lá, pedido de paralisação de máquina, setor ou processo. Isso aqui eu vou pedir para você, olha para mim, olha para cá. Meus amigos, pelo amor de Deus, esse direito do cipeiro de paralisação de máquina, setor ou processo, por favor,
Não é pediu para parar, parou. Não, ó, pediu para parar, não. Não é samba, não é pagode, não é carnaval não, hein? Isso aí, meus amigos, só para lembrar que esse direito de paralisação de máquina, setor ou processo, ele vai ter o mesmo requisito do direito de recusa. Então, toda vez que o cipeiro se deparar com um risco, presta atenção, esse risco ele tem que ser grave e iminente. Não é grave ou iminente. Lembrando que grave, meus amigos, é aquilo que vai ter um resultado considerável ao trabalhador. E iminente é tudo aquilo que está prestes a acontecer, está para acontecer, tem cara que vai acontecer, tem cheiro que vai acontecer, tem probabilidade suficiente para acontecer. Beleza? Então toma cuidado aí para você não cair nesse erro, tá bom? Então, meus amigos, ainda mais, a CIPA tem o direito de solicitar à empresa as CATs emitidas. Presta atenção, é solicitar as CATs emitidas. Às vezes eu vejo o cipeiro exigindo CAT, cipeiro querendo fazer sindicância, isso e aquilo. Presta atenção, o cipeiro tem direito de exigir as CATs que foram abertas. Não é abrir a CAT, tá bom? Presta atenção. Participação em campanhas IST. Gente, não é mais DST, não é mais doença sexualmente transmissível. São as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs e a AIDS, né? Que a CIPA tem que falar, fazer campanha. Via de regra é feito junto com a CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Beleza? Por último, meus amigos, colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA, que é o Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Lembrando que nesse exato momento, enquanto a gente conversa, o PPRA passa por uma alteração significativa, que vai ter agora uma outra metodologia para gerenciamento dos riscos, tá bom? A gente vai falar disso também numa outra oportunidade, um pouco mais para frente. Beleza? Então, meus amigos, a gente finaliza aqui o módulo de introdução à NR5. Lembrando que a gente volta ainda para falar de legislação previdenciária, para falar do conceito legal de acidente no trabalho, de doença no trabalho. A gente volta para falar ainda um pouco mais dos 12 meses de gestão da CIPA. Beleza? Só que antes disso, você vai ter agora outros módulos, tendo um pouco mais do conhecimento agora técnico, básico, que a gente precisa ter para a CIPA. Beleza? Mas, ó, eu já estou até com saudade de você, tá? Não esquece da gente não, beleza? Já quero te desejar desde já um forte abraço. Não esquece, a gente vai sempre deixar aqui embaixo, ao final de cada vídeo, as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, seja para tirar uma dúvida, seja para a gente manter a nossa amizade, seja para a gente dar prosseguimento ao estudo que a gente está fazendo de legislação trabalhista. Beleza? Então, meus amigos, desde já para vocês, mais uma vez, um forte abraço. A gente volta depois para falar de legislação previdenciária e a parte mais ainda aprofundada de CIPA, NR5. Beleza? Fiquem com Deus e até logo!